Seja bem-vindo ao módulo 12 do nosso treinamento de NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. O que aprendemos no módulo anterior? Aprendemos no módulo anterior a respeito da importância das etapas de planejamento das atividades em eletricidade e suas características e exigências, além das questões relacionadas a aterramento temporário. Seguiremos nosso treinamento com base no nosso cronograma de conteúdos baseados na NR10. Proteção e combate a incêndios. A norma regulamentadora 10 estabelece diretrizes e requisitos para garantir a segurança em instalações e serviços em eletricidade, abordando também a proteção e combate a incêndios. A NR10 é fundamental para prevenir acidentes e promover um ambiente de trabalho seguro, principalmente em atividades que envolvem eletricidade. A norma regulamentadora 10, NR10, é crucial para garantir a segurança nas instalações e serviços em eletricidade, abordando aspectos essenciais como proteção e combate a incêndios. Essa norma desempenha um papel vital na prevenção de acidentes, especialmente em atividades que envolvem eletricidade, assegurando um ambiente de trabalho mais seguro. Um dos pontos fundamentais da NR10 é a identificação e avaliação de riscos. Esse é o primeiro passo para uma proteção eficaz contra incêndios. A norma exige uma análise minuciosa dos perigos potenciais associados às instalações elétricas. Essa análise deve considerar vários fatores, incluindo sobrecargas, curtos-circuitos e falhas de isolamento. Além disso, a NR10 estabelece que essa análise de riscos deve ser documentada e revisada periodicamente. Isso garante que qualquer alteração nas condições de trabalho ou nas instalações elétricas seja considerada, permitindo a atualização das medidas de segurança necessárias. Seguir as diretrizes da NR10 não só é uma obrigação legal, mas também uma prática essencial para proteger a vida dos trabalhadores e a integridade das instalações. A adoção de medidas preventivas, baseadas na identificação e avaliação correta dos riscos, é a chave para evitar acidentes e garantir um ambiente de trabalho seguro e eficiente. Assim, ao implementarmos as exigências da NR10, estamos promovendo uma cultura de segurança que beneficia a todos. A conscientização e o cumprimento rigoroso dessa norma são indispensáveis para a criação de um ambiente de trabalho seguro e protegido contra os riscos elétricos. Medidas de prevenção. Com base na avaliação de riscos, devem ser implementadas medidas de prevenção para minimizar a probabilidade de ocorrência de incêndios. Entre as principais medidas estão: instalação adequada de sistemas elétricos, seguir as normas técnicas para a instalação e manutenção de componentes elétricos. Inspeções regulares, realizar verificações periódicas para identificar e corrigir falhas potenciais. Uso de materiais adequados, utilizar materiais e equipamentos certificados e adequados às condições operacionais. Treinamento de funcionários, capacitar os trabalhadores sobre os riscos elétricos e as práticas seguras de trabalho. Equipamentos de proteção contra incêndios. A NR10 determina que as instalações elétricas devem estar equipadas com dispositivos de proteção contra incêndios, como extintores apropriados, disponibilizar extintores de incêndio específicos para riscos elétricos, como extintores de CO2. Sistemas de alarme e detecção, instalar sistemas de detecção de fumaça e alarme para alertar sobre incêndios em estágio inicial. Desligamento de emergência, implementar dispositivos de desligamento de emergência que possam ser acionados rapidamente em caso de necessidade. Uma das ferramentas fundamentais para combater incêndios elétricos é o extintor de CO2. O dióxido de carbono é ideal para esse tipo de incêndio porque não conduz eletricidade e não deixa resíduos que possam danificar equipamentos elétricos. Para garantir o uso correto e eficaz do extintor de CO2, é importante seguir algumas etapas básicas. Identificação e avaliação. Primeiramente, identifique o tipo de fogo. O extintor de CO2 é apropriado para incêndios de classe B, líquidos inflamáveis, e classe C, equipamentos elétricos. Certifique-se de que o extintor de CO2 é a escolha correta para o incêndio em questão. Manuseio. Pegue o extintor firmemente, mantendo-o na posição vertical. Certifique-se de que a mangueira e o bocal estão livres e desobstruídos. Retirada do lacre. Rompa o lacre de segurança. Este lacre garante que o extintor está em boas condições e pronto para uso. Acionamento. Puxe o pino de segurança para liberar a alavanca de acionamento. Segure o extintor pela alça de transporte, direcionando a mangueira para a base do fogo. Aplicação. Pressione a alavanca e dirija o jato de CO2 à base do fogo, movendo a mangueira em um movimento de varredura.
Mantenha uma distância segura e ajuste a sua posição conforme necessário, evitando a inalação direta do CO2, que pode ser prejudicial à saúde. Monitoramento: continue aplicando o CO2 até que o fogo esteja completamente extinto. Depois de extinguir o fogo, observe a área por um tempo para garantir que não haja reignição. Avaliação pós-incidente: após o uso do extintor, informe imediatamente a equipe de segurança ou responsável pela manutenção para que o extintor seja recarregado e colocado novamente em condições de uso. Procedimentos de emergência. É crucial que as empresas desenvolvam e implementem procedimentos de emergência para situações de incêndio. Esses procedimentos devem incluir planos de evacuação, estabelecer rotas de fuga e pontos de encontro seguros. Treinamentos e simulações: realizar treinamentos periódicos e simulações de evacuação para garantir que todos saibam como agir em caso de incêndio. Primeiros socorros: preparar a equipe para prestar os primeiros socorros até a chegada dos serviços de emergência. Documentação e manutenção. A NR10 exige que toda a documentação relacionada à segurança elétrica, incluindo planos de prevenção e combate a incêndios, seja mantida atualizada e disponível para consulta. Além disso, é necessário realizar a manutenção regular dos sistemas e equipamentos de proteção contra incêndios para garantir sua eficácia. Chegamos ao fim de mais um módulo do nosso treinamento de NR10. Já evoluímos bastante em nosso treinamento, mas ainda faltam alguns módulos. Seja bem-vindo ao módulo 13 do nosso treinamento de NR10, treinamento de segurança em instalações e serviços em eletricidade. O que aprendemos no módulo anterior? Durante o módulo anterior aprendemos um pouco a respeito de um tema importante, trata-se do combate a incêndio. Seguiremos nosso treinamento baseado no cronograma presente na NR10. Acidentes de origem elétrica. Acidente do trabalho. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. A incidência do acidente do trabalho ocorre em 3 hipóteses. Quando ocorrer lesão corporal. Quando ocorrer perturbação funcional ou quando ocorrer doença. Consideram-se acidente do trabalho as seguintes entidades mórbidas. Doença profissional: aquela desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Doença do trabalho: aquela desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Não são consideradas como doença do trabalho. A doença degenerativa. A inerente a grupo etário. A que não produz incapacidade laborativa. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Equiparam-se ao acidente de trabalho. Acidente ligado ao trabalho, contribui diretamente para a morte, redução à perda de capacidade ou lesão que requer atenção médica. Acidente no local e horário de trabalho, causado por agressão, sabotagem, terrorismo de terceiro ou colega de trabalho. Ofensa física intencional relacionada ao trabalho. Imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou colega. Pessoa sem uso da razão. Desabamento, inundação, incêndio ou força maior. Doença por contaminação acidental no trabalho. Acidente fora do local e horário de trabalho. Executando ordem ou serviço da empresa. Prestando serviço espontâneo à empresa. Em viagem a serviço da empresa, incluindo estudos financiados pela empresa. No percurso entre residência e trabalho, qualquer meio de locomoção. A NR10 é essencial para garantir a segurança no trabalho com eletricidade. Ela estabelece medidas preventivas para evitar acidentes graves, como choques elétricos e queimaduras. Isso inclui treinamento adequado, inspeção regular das instalações, uso de equipamentos seguros e preparação para emergências. Ao seguir as diretrizes da NR10, podemos proteger os trabalhadores e criar um ambiente de trabalho mais seguro. Estudo da proporção de acidentes.
Conhecer a proporção e gravidade em que ocorrem os acidentes é importante, pois mostra-nos a dimensão desses acontecimentos. Na figura abaixo se encontram os dados de um estudo realizado sobre acidentes industriais e que revelou os seguintes dados. 1. Lesão grave ou fatal, inclui lesões sérias e incapacitantes. 10. Lesões menores, qualquer lesão relatada que não for séria. 30. Acidentes com danos à propriedade, todos os tipos. 600. Incidentes sem lesão ou dano visível, quase acidentes. A análise da relação 1, 10, 30, 600 da figura das proporções indica um número de incidentes muito maior do que de acidentes graves. Modelo causal de perdas. A ocorrência de um acidente ou incidente raramente é ocasionado apenas por um fator, mas sim por um conjunto de eventos que acabam levando a uma perda. O tipo e o grau dessas perdas variam de acordo com a gravidade de seus efeitos, que poderão ser insignificantes ou catastróficos, gerando custos para a empresa. Visando alcançar a menor quantidade possível de perdas, faz-se necessário conhecermos as causas que as geram, e, consequentemente, tentar evitá-las. Usaremos então o modelo causal de perdas abaixo, para exemplificar a sequência em que um acidente ou incidente pode acontecer. Falta de controle. A falta de controle é o início dos fatores que causam acidentes, levando a perdas. Um bom administrador deve planejar, organizar, dirigir e controlar o trabalho, conhecendo e cumprindo os padrões. Falhas comuns incluem programas inadequados, padrões pouco claros e cumprimento insuficiente. Causas básicas. As causas básicas explicam os atos e condições abaixo do padrão. Dividem-se em fatores pessoais e de trabalho. Exemplos incluem: fatores pessoais, capacidade inadequada, falta de conhecimento ou motivação. Fatores de trabalho, supervisão, engenharia, manutenção e ferramentas inadequadas. Causas básicas. As causas básicas explicam os atos e condições abaixo do padrão. Dividem-se em fatores pessoais e de trabalho. Exemplos incluem: fatores pessoais, capacidade inadequada, falta de conhecimento ou motivação. Fatores de trabalho, supervisão, engenharia, manutenção e ferramentas inadequadas. Causas imediatas. São circunstâncias visíveis que precedem o contato, divididas em práticas abaixo dos padrões, operar equipamentos sem autorização, não sinalizar, usar app incorretamente. Condições abaixo do padrão, proteções inadequadas, ferramentas defeituosas, espaço congestionado, condições ambientais perigosas. Acidentes e incidentes. Incidentes são eventos que antecedem as perdas. Condições e atos abaixo do padrão aumentam a chance de incidentes, que podem causar danos. Tipos comuns de transferência de energia incluem ser golpeado, cair, ou contato com substâncias perigosas. Perdas. As perdas resultam dos acidentes, afetando pessoas, propriedades e processos. A gravidade das perdas varia, e ações como primeiros socorros e combate a incêndios ajudam a minimizá-las. Exemplos de perdas incluem: perdas de acidentes, tempo perdido do trabalhador e do supervisor, interrupções na produção, horas extras. Perdas gerais, redução de produtividade, impacto negativo na reputação, custos legais. Perdas de propriedade, custos de reparo, substituição de equipamentos, perda de produção durante a recuperação. Outras perdas, penalidades e multas. Chegamos ao fim a mais um módulo do nosso treinamento de NR